Você acha que São Paulo é só trânsito, prédios e centros comerciais gigantes? Ah, meu amigo, se você pensa assim, segura firme porque hoje eu vou te levar para um lado da cidade que quase ninguém conhece. E olha, algumas histórias vão te deixar de queixo caído, acredite se quiser. Vamos começar por uma coisa curiosa. Você sabia que a famosa Avenida Paulista, coração financeiro da cidade, quase não existia? Pois é, no século XIX, aquilo ali era um bairro de chácaras e sítios de famílias ricas. O nome Paulista surgiu porque os moradores originais eram descendentes de paulistas tradicionais. Olha só que engraçado, uma das ruas mais modernas do Brasil começou como um quintal de fazendeiros. E o mais louco, muita gente ainda não imagina que, por trás dos arranha-céus, havia pastos e cavalos galopando por ali. Falando em nomes, São Paulo tem ruas com histórias que parecem piada. Por exemplo, a Rua da Consolação. Você já parou para pensar de onde vem esse nome? Não é porque ela consola alguém. O nome surgiu lá no século XVI, quando a região tinha uma capela dedicada a Nossa Senhora da Consolação, e a rua foi crescendo ao redor dela. Ou seja, algo que hoje é uma das avenidas mais movimentadas começou com uma capelinha quase escondida. Imagina só isso! E se eu te contar que São Paulo tem rios escondidos que você nem vê? Sim, o Rio Tamanduateí e o Rio Anhangabaú, por exemplo, estão em grande parte subterrâneos. Muitos trechos foram canalizados para dar lugar à cidade, mas eles ainda correm por baixo de ruas, avenidas e até prédios enormes. É como se a cidade tivesse veias invisíveis, pulsando silenciosamente, enquanto a vida lá em cima segue acelerada. Ah, e aqui vai uma curiosidade que parece lenda. Existe um prédio no centro que era tão sofisticado no começo do século XX que tinha elevadores importados da Europa, mas os paulistanos da época tinham medo de andar neles. Imagina só, as pessoas preferiam subir de escada a entrar num caixote de ferro que subia sozinho. Hoje, claro, ninguém pensa nisso quando passa pelos prédios históricos, mas é engraçado como o medo e a modernidade se encontraram ali. E aí, tá curtindo essas curiosidades? Então já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias, porque ainda tem muita coisa incrível para descobrir sobre São Paulo. Outro fato que poucos conhecem, sabia que a cidade já teve leis bem estranhas sobre transporte? No início do século XX, por exemplo, existia uma lei proibindo carros de circular em certas ruas durante horários de pico, e a ideia era proteger pedestres e manter a ordem. Mas, claro, os motoristas não obedeciam direito, e a lei virou quase piada. Hoje em dia, com o trânsito que a gente conhece, a história parece até um aviso do passado sobre como São Paulo sempre foi caótica. E olha que curioso, o bairro da Liberdade, hoje conhecido por sua cultura japonesa, não começou assim. Antes do século XX, a região abrigava uma comunidade chinesa e coreana, mas depois a imigração japonesa transformou a área completamente. O interessante é que muitos elementos da arquitetura, como lanternas e portões, só vieram depois da consolidação, criando um bairro que mistura história, cultura e identidade de uma forma única. E tem mais, sabia que o Parque Ibirapuera, ícone verde da cidade, não é tão antigo quanto você imagina? Ele foi inaugurado em 1954 para celebrar o 4º centenário de São Paulo, mas o que pouca gente sabe é que antes disso o local era um terreno baldio, cheio de mato e olheiras de mineração. Hoje é referência mundial em urbanismo e lazer, mas nem sempre foi esse o caso. Ou seja, a cidade transformou o caos em beleza, como ela costuma fazer. Outro detalhe que parece mentira, São Paulo tem um bairro chamado Vila Mariana que quase recebeu outro nome. Sim, durante a fundação havia a ideia de batizá-lo como Vila da Rainha, em homenagem à realeza portuguesa. Por sorte, o nome atual acabou pegando e hoje ninguém mais lembra da outra possibilidade, mas é divertido imaginar a cidade com nomes diferentes pelo mapa.
E se eu te contar que São Paulo abriga um dos primeiros cinemas do Brasil? Pois é, o Cinema Rocos, inaugurado em 1912, era ponto de encontro da elite paulistana, com apresentações de filmes mudos e orquestras ao vivo. O detalhe curioso é que na época algumas pessoas achavam cinema coisa de artistas excêntricos e preferiam o teatro. Hoje, claro, a cidade respira audiovisual e cultura, mas dá para imaginar que nem sempre foi assim. E por fim, uma curiosidade de dar arrepios. Existem túneis e construções subterrâneas que eram usados para fuga durante conflitos e epidemias. Alguns estão abaixo do pátio do colégio e de igrejas históricas, e até hoje arqueólogos encontram vestígios de passagens secretas. Ou seja, São Paulo também tem seus mistérios escondidos, longe do que a gente vê todos os dias. No fim das contas, São Paulo é isso, uma cidade cheia de contrastes, camadas e segredos. Cada esquina tem uma história, cada nome de rua guarda uma memória e cada prédio antigo é um convite para mergulhar no passado. Caminhar por São Paulo é quase como folhear um livro vivo, cheio de surpresas e descobertas. E agora eu quero saber de você, qual dessas curiosidades te surpreendeu mais? Foi a história dos rios subterrâneos, a liberdade antes da imigração japonesa ou os túneis secretos? Comenta aqui embaixo, sugere outras cidades que você quer ver nesse canal e se inscreve para não perder nenhuma dessas histórias incríveis, porque olha, São Paulo ainda tem muita coisa escondida esperando para ser descoberta.